Ele tinha uma linguagem que eu depois, até hoje, eu acho que não seria muito adequado mesmo. A frente era uma coisa interessante relacionada com esse pátio aqui, mas do lado de lá era todo meio cego, assim, era do oeste e tal. Tinha uma lógica, mas eu acho que a questão de ter coberto, foi obrigado a cobrir a praça interna, e aí não ia ficar legal. A telha lá de cima você ia conseguir ver o pico do cone, sabe? Não ia ficar legal. Então eu acho que isso aí destruiu o projeto. E até mesmo, você está com um anfiteatro assim, tem que ser claro, né? Se tiver sol, tiver calor, você não vai usar. Se estiver nublado, se estiver frio, você vai usar, né? De noite. Mas é aquela coisa, o pessoal vai forçando a barra, porque só pode fazer se for coberto, aquela coisa toda. E se fosse desde o início pensado assim, talvez não tivesse feito esse quarto. Né? Talvez tivesse feito um pátio mais retangular, quadrado. E aí você pode fazer uma cobertura mais, que não vai dar tanta. Então nem existia no programa original o auditório. Na época do concurso existia o auditório, não. Só que ele era para. Ele era de 200 metros quadrados, que dava umas 140 pessoas, era um auditório bem pequenininho. Ele era mais ou menos como o auditório ali da música, sabe aquele auditório da música que é soltinho na grama ali? Eu acho que era a capacidade daquele auditório. Entendeu? Uma associação de 1999. Lá para cá, triplicou o número de associados, até mais, com os campos, né, do Gama, Guaraltinho e tal, a própria outros cursos, nosso número de associados cresceu. Mesmo assim, ele vai funcionar, eu acho que durante o tempo, em 520 lugares, ainda vai resolver, ainda vai ser por enquanto o maior auditório aqui. Mas ainda não é um auditório para a universidade, assim, suporte para a universidade. E nem é o objetivo, ele não é da universidade. Né? A universidade, eu acho que vai com o tempo, aí vai ter que fazer um auditório realmente de 800. Da Praça Magna, a Praça Magna, sim. A Praça Magna é ali aí, em lugares. Aqui é um auditório. Aí o dia que foi feito, aí ele vai resolver essas coisas. Não vai ficar. E nesse processo foi fazendo diversos estudos diferentes. Aí eu fui, primeiro eu tive essa ideia, contei para você, de refazer a frente, mas para ela ficar com a cara de uma coisa acabada. Aí pensei que ia durar uns 5 anos, 6, durou 11. Para depois fazer o auditório. Aí eu fiz um auditório menor, depois eu até falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um auditório retangular, outro, por exemplo, não, um brinco igual esse aqui, não, o pessoal já gostou daquele, aí foi ficando. Mas aí a sorte minha é que não teve dinheiro para fazer, ou não tem dinheiro, acho que nem era questão de dinheiro, era questão de iniciativa. Tá? A diretoria não estava com um estresse, né, com a diretoria. Você vai passar 2 anos tratando de assuntos da instituição e ainda vai mexer com a obra, tem que dar satisfação de custo, de uma série de coisas, de contratação material, pessoal, tudo isso envolve muita parte legal aí. É rara a diretoria que tem pique, né, para poder topar isso. Aí com isso ficou parado, trocou de diretoria e eu resolvi trocar o auditório. É isso que está sendo feito ali com modificações que eu contei para você. Mas foi um processo assim, foi um projeto assim. Tinha um programa necessitado. A única coisa é que queria uma coisa grande. Eu falava que ia dar para uns 500, não, 700, 750, outro 1000. 700 mil, né? Até que foi chegando. E eu fui falando para eles, não adianta você fazer um auditório aqui de 700. Pensa bem, nesse retângulo que está aí, eu podia ter feito um auditório, primeiro que eu ia ter que cavar e aquela rampa que desce ali do lado de São Paulo, ela dá no limite. Eu não tenho mais espaço aqui para daí descendo com rampa. Se eu tivesse que afundar mais o auditório, é outro motivo também, como eu cheguei com a cadeira ali e fiquei com ela plana. Porque se eu continuasse descendo com aquele auditório, igual todo auditório, a maioria deles, a minha rampa não ia chegar lá embaixo. Não tem espaço para chegar lá. A saída seria fazer isso que eu fiz lá, se fosse fazer um auditório de 800 lugares, e continuar subindo com ele. Subindo com as cadeiras, só que aí ia ficar um volume lá que ia ser a coisa mais alta da UNB, na cara da UNB, você está entendendo? Então, tentando explicar isso para eles, que não comporta, que não comporta essa coisa. Consegui esse negócio aí, 520.
E eu falei, então, até você não pode fazer um auditório que não tem um sanitário, que não tem um foyer. Porque na hora do intervalo, onde é que essas pessoas vão ficar, né? Aí é que eu criei um auditório um pouco menor do que eles queriam, para poder ainda sobrar um pouco de espaço para fazer o foyer, com aquele mezanino, então quase uma área de folga. Que para a associação é uma área boa. A associação tem isso, tem encontros, tem conversas, ali não chove, né? Ali não. Então a areação boa, você pode ficar em cima, vai mobiliar ou colocar cadeiras soltas, esse prédio aqui tem um monte de cadeiras empilhadas, boas. Você pode fazer uma exposição lá à vontade, fazer qualquer coisa, conversar, fazer um bate-papo, até uma apresentaçãozinha, um grupo pequeno, entendeu? Acho que pode ser feito. Então, ao mesmo tempo que a gente fica pensando, eu quero fazer um projeto, um programa de necessidade definido. Nem sempre eu acho que você está às vezes você tem uma certa liberdade para propor, pode ser bom, a gente dá uma flexibilidade para você falar, peraí, isso para ficar bom é melhor que não tenha isso, ou isso para ficar bom é melhor que eu estique esse negócio e crie um vazio aqui. Entendeu? Isso é um meio que não vai colocar isso no papel e assinar. Então eu quero assim. Mas eu vou lá e cá com essa questão do programa de necessidade. Eu tenho uma certa. Sempre pensei sobre isso. Tem horas que, por exemplo, vamos supor que você pega um cliente para fazer uma hospital. Estou falando uma coisa muito exagerada, que é uma coisa muito específica, mas ou um hotel pequeno que seja. E ele te pede para fazer o programa de necessidade, por exemplo, te dá essa responsabilidade. Daí você chega à conclusão que aquele hotel, que aquele hospital vai ter tantos três, outro hotel vai ter tantos quartos, vai ter isso e aquilo. Você fez seu hospital, fez sua ação, procurou, e aquele cliente só tem o dinheiro do investimento, não tem experiência. E te dá a responsabilidade de fazer isso. Vai que esse investimento dele depois dá certo. Olha a cobrança. Ah, mas acontece que está muito de quarto que você usa. Ou então, eu estou tendo uma demanda por dobro de quarto que você me fez, gastar um fundo aqui, não é pelo hotel do cara, e não dá para crescer, você fez um jeito. Então, o programa de necessidade, quando a gente fica com a responsabilidade, é hospital. Diferentemente do caso do Lelé, por exemplo. Lelé fez tanto hospital, imagina assim, que o dia que uma pessoa procurasse o Lelé, até com o programa de necessidade fechado, eu quero o hospital, mas eu quero assim, aí com a experiência dele, então tá bom, vamos visitar aquele que eu já fiz, aquele outro que não foi eu possível, mas que tem qualidades, eu vejo defeitos, vamos procurar aquele outro, vamos ver. Numa manhã, o cliente já mudou 60% do programa de necessidade dele, mas aí conta a experiência da pessoa. Você já tem experiência naquela área, você tem como dialogar com o cliente para ajustar. Mas tem horas que você ser o responsável total do programa de necessidade, eu acho que pode ser perigoso. Acho que a gente tem que ficar meio alerta para isso aí. Quando a coisa mais simples, até porque todo mundo aí vai criar o programa de necessidades, tem isso, você vai estar responsável, mas muitas vezes você não vai imaginar o espaço com que um estou definido. Como esse espaço, por exemplo, como o espaço ali que o Excelente conseguiu, é difícil que um meio consiga imaginar isso. Tem umas coisas assim, tem muito problema de necessidade exagerado. Aqui na UNB eu vi várias vezes programa de necessidade assim que ninguém tem dinheiro para fazer. O caso do museu. E aí tem outro concurso interno lá também, quando o Museu de Ciência e Tecnologia, eu vou até contar essa história para vocês. Aí, isso aí também há uns 8 anos atrás, ia ter um Museu de Ciência e Tecnologia que não era da UNB. Era a iniciativa do Ministério da Tecnologia, sabe? Ciência e Tecnologia. E eles estavam procurando, não tinha dinheiro para fazer um panfleto para poder divulgar alguma coisa, mas com o Pires na mão, aí bateram aqui na reitoria, o reitor perdeu o terreno, lá embaixo, perto do céu. Aí então também dá tempo. Então vamos pegar os professores da UNB, porque não tem curso de projeto, né? Vamos fazer um concursinho de aí tinha um setor, eu ia lá, tem um monte de professor, eu contra, gente, isso é um concurso nacional de arquitetura, isso é um museu. Isso é um museu de Brasília, isso é um museu da UNB. Ele tinha 40 mil metros quadrados de área. Não é concurso, é concurso. Várias vezes eu me bate-boca no concurso, fui voto vencido. Tá? Aí fizeram tal concurso,
selecionaram o meu projeto. Tá. Desenvolveu o projeto básico, objetivo, aí não sei quanto. Lá pelas tantas, viram que aquilo era muito, de 40 mil metros quadrados, um exagero, ninguém ia dar conta de manter aquilo. E para fazer um museu desse porte, na UNB, que não tem um metrô, e não tem um acesso desse tipo, um museu dessa importância tem que ser acessível. Né? E tudo isso eu já sabia. Eu tinha sido logo conhecido, tinha que ser um concurso nacional, e ela também achava que não tinha sido. Mas, e achava muito grande. Lá pelas tantas, me chamaram para uma reunião para falar que queriam diminuir o museu para 20 mil metros quadrados. Metade do preço. É o projeto. E aí eu não vou participar. Porque teve essa seleção, os colegas e tal, sei o quê. Aí eu mandei um e-mail para todos os participantes, né, na época, mandei explicando que eu não podia fazer esse novo projeto. Né? E nessa época já estava tendo um concurso internacional para o Museu de Ciência e Tecnologia, que tem outro nome, mas é mesmo, na Unicamp, e estava sendo um concurso internacional com 10 mil metros quadrados. Olha o pé no chão. E não foi feito ainda. 10 mil metros quadrados não foi feito. Né? O nosso era 40. Aí eu falei para eles, você sabe que eu sempre gostei do concurso. Isso não é um projeto que eu tentei internamente. Acho que essa coisa toda, tá, você tem razão até de mim aqui, viu, mas é outro processo. E é consultação. Aí que eu falei de AB, falei de tudo isso. Falei do conflito da Unicamp que estava acontecendo. Pronto. Daí, uns meses, desse pouco, me liga o Paulo Henrique dos Paranhos, que eu queria ser secretário. Eu consegui uma situação delicada, você já fez um projeto de tecnologia, aí o pessoal me ligou, eu pedi para fazer essa coisa ali, tem que constrangimento, né? Eu fiquei aí no caminho, aí tentava, então, parece que naquela época não deu muito certo. Agora, no final do ano desse ano, surgiu a notícia que já estava para sair isso daqui, agora no eixo monumental. Que eu acho que não dá nada a ver, provavelmente bem menor. Já antecipa, ele está cancelado. Está cancelado? Definitivamente. Mas definitivamente. Mas por quê? Essas coisas, né? Não, financeira, aí entra um outro e tal, não assinaram o contrato. Eu imaginei até que pelo financeiro, sim, porque talvez o GDF tivesse que entrar, o governo federal e tal, e não vão ter dinheiro para nada. Mas, de qualquer forma, já foi um caminho para estabelecer uma coisa mais correta. Mas é isso, quer dizer, fazem um mundo. Não. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter 40 mil metros quadrados. Isso é uma coisa mais comum. Exatamente que são os organismos, as instituições que não têm dinheiro, é que fazem o programa mais exagerado. Né? E se fosse vamos falar assim, se fosse uma faculdade particular, se fosse fazer um museu, se tivesse fazendo um museu, ela vai fazer um programa de 40 mil metros quadrados. Eles não são doidos. Tanto que tem em Porto Alegre, eu fui visitar na época desse concurso aqui, eu fui a Porto Alegre visitar o museu de lá. É um museu pequeno. Eu fui a Porto Alegre. Museu pequeno, eu acho até que provavelmente ele seja ligado a uma universidade estadual, não sei o que. Não sei. Mas é um museu que tem tecnologia de Porto Alegre, fui lá só para ver. Pequeno. Nada. Aí depois eu fui visitar o museu, que é considerado o museu de ciência e tecnologia, né? Pelo menos os diretores deles fazem livro, publicam, falam que eles estão dando muita gente acredita que aquilo seja mais em Barcelona, deu da Caixa, deu Caixa Barcelona, lá no Estado. Pequeno, né? Tá? Esse lá deve ter uns 12 mil metros quadrados, e é considerado o mais mercado o seguinte, mas eu acredito que eu tenho esse museu lá, é o seguinte, é que ele veio ao Brasil, o diretor lá, e foi encantado com a Amazônia. Foi encantado. As aves, os peixes, aquela coisa toda. Aí o museu em Barcelona, o grande mote do museu é a floresta amazônica. Então você já entra no museu, você chega por cima, a coisa é interessante. A gente tem um grande
árvore, assim, que você vai descendo, uma rampa, né? E de pendurado lá de cima até quase aqui embaixo, aquele tronco daquela árvore amazônica, que o Lanzanini usou muito, que eu não lembro o nome dela, sempre ele falava errado. Então começa assim, como quem diz assim, ó. Aí você vai lá dentro, tem umas coisas e tal, aí depois tem um viveiro lá no fundo, assim, uma área, e é uma réplica da floresta amazônica com peixes, com pássaros, com a chuva, com a umidade, a cada meia hora cai uma chuvinha, sabe? E as aves ali, os mamíferos, papapá, quer dizer, eu pensaria uma coisa no Museu de Tecnologia em Brasília, que o foco fosse a Antártica, já pensou? Aí você vai entrar ali dentro, é só de gelo, é só de neve, aí tem sabe? O habitat dos povos, né? É uma coisa. Então, sabe? Mas é considerado um museu diferente. Mas não é grande. Vai que tudo pode o programa de necessidade de lá. Mais alguma coisa? Em relação aos concursos, para quem está começando, tem algum conselho, alguma dica? Como começar? Bom, Quem se associar? olha, tem várias maneiras. Ou você está em algum escritório, ou junto a algum grupo que quer participar. Se você tiver algum escritório que é bem feito, você vai entrar com outro, já é um outro caminho. E você vai ver como é que acontece naquele escritório clássico, daquele gerencia tudo, né? Para participar do concurso, é uma aprendizagem. Se você juntar com colegas e tal, de montar uma equipe, vai participar pela primeira vez, é um baita aprendizado também. E aí vocês vão enfrentar tudo sozinhos. Então, assim, são experiências diferentes. Mas eu, de uma maneira geral, o que eu acho é o seguinte, para mim, o concurso de arquitetura é uma escola de arquitetura independente. Independente, toda independente, porque não é independente, mas é uma escola de arquitetura. Você se recicla muito com o concurso. Você aprende muito com os projetos selecionados, até o projeto não foi selecionado, mas muito com o projeto selecionado. Aprende muito com o concurso. Tem horas que você questiona, você vê que acredita naquele momento, que o julgamento não tem sido o mais interessante, mas na maioria das vezes você aprende muito. E qual que é a diferença do concurso? Por exemplo, se tiver uma exposição aqui sobre um concurso que aconteceu mês passado, mas se você não teve a menor notícia, nós não participamos, então, não sabe o que não debruçou em cima daquilo, você vai olhar e parece interessante, legal, né? Os termos que a gente vai passar disso. É o bacana, legal e interessante. Porque a gente não conhece a negócio. Agora, se você tiver participado, mesmo que você não tenha ganho nada dele, quando você tem aquele programa deu centenas de vezes, tentou milhões de soluções, quando você vê o resultado, principalmente quando é um concurso grande, muita proposta, que a chance de ter projetos bons aumenta, você pega aqueles projetos, pega muitos projetos selecionados, ou então às vezes você até fala, nossa, passei perto dessa solução, tive uma solução muito parecida, mas desviei do orçamento. Mas você começa a aprender com as propostas, há muitas vezes propostas que você não te ocorrer naquele momento, você começa com o passar do tempo, aqui vai fazendo parte até de estratégia do projeto, você vai ajustando. Então eu acho que é uma escola muito interessante. Você pega muitos arquitetos no Brasil, que atingiram uma idade maior, que não deixaram de fazer concurso por conta disso. Os arquitetos, o Elvio Maia é um caso assim. O Elvio Maia, a vida inteira, ele era um arquiteto, tinha muito projeto de escritório dele, mas eles não deixaram de ter concurso. Estava sempre trabalhando. Viviane mesmo? Pronto. O legal, assim, é de maneira bem objetiva, simples, né? O concurso é você pegar uma área igual, um programa de necessidade engessado para todo mundo, né? E você vê 40 projetos, 40 diferentes, né? E essa ideia de confrontar a arquitetura, não o arquiteto, né? Por exemplo, você pega um lote, o que você quer que faça o projeto? Eu quero Paulo Mendes da Rocha, né?
Mas se você fizer um concurso, não necessariamente o melhor projeto vai ser o do Paulo Mendes. Ele é o melhor arquiteto, não necessariamente o melhor projeto. Então, naquele momento, naquela coisa ali, às vezes ele foi por um caminho que não teve caminho mais interessante. É o fato. E ele não tem questão de idade. Quantidade de concurso nacional no Brasil, por exemplo, que foi ganho o pessoal recém-formado mesmo. Quase o primeiro concurso que entrava. Por isso que eu estou falando, que às vezes é uma experiência interessante. Não ganhando nada, mas é uma experiência interessante. Porque o jovem está com a linguagem, com o repertório, ele está com aquela coisa muito apurada. Então, dá muito certo. Não dá muito certo. Ou não. Então, é uma experiência muito boa, eu acho. Às vezes é o melhor caminho também para quem quer mexer com coisa de médio, grande porte, né? Às vezes não tem padrinho, não tem. Exatamente. Você vai ter acesso a cliente que vai te dar projetos. Né? E fora que você começa a ver tantos programas de necessidade variados, você vai começar a ficar ágil para certas coisas. No meu caso, por exemplo, eu acho que me ajudou muito para a orientação do trabalho, né? Faculdade. Porque no momento que você participou de um monte de concursos, você ajudou com tantos programas, num tempo curto, você tinha que dar resposta, e às vezes várias respostas até chegar a uma, mas você foi testando aquela coisa. Quando você pega aluno de informação principalmente, né, você já está bem mais ágil para indicar caminhos, para discutir, fazer uma outro trabalho mais. Mas você, ele tem experiência. Você vai adquirir experiência e vai. É estressante. Às vezes é decepcionante, não ganha nada. Nossa, só crente que chegar perto das coisas. Mas quando o resultado é bom, quando a proposta é muito boa, aí eu tenho vários casos de concurso que eu entrei, às vezes até que eu ganhei o prêmio, mas que não ganhei o primeiro lugar, que eu tenho como referência aqueles projetos até hoje, projetos que eu estudei, tá? Às vezes até uma menção. Às vezes um projeto de concurso que eu ganhei um prêmio, teve para ganhar uma menção e eu gosto da menção. Tá? Não é nem querendo dizer que aquela menção que você ganha, nem isso. Você aprendeu com aquele foco, com aquela abordagem do projeto. Você quer. Sabe assim? E aí vai penetrando, vai ficando. Aconteceu comigo vários. Mas daí eu vou estudar. Quem tiver essa coisa vai embora, todo dia pode pensar mais sobre as experiências que eu já tive. Que me marcaram muito mais, não só por isso, até hoje. Até hoje, muito tempo atrás, mesmo, teve um concurso para Teatro de Londrina, em terceiro, Teatro de Londrina. O projeto que ganhou, praticamente as pessoas até não gostaram muito da coisa. Mas a implantação dele era a melhor implantação que as pessoas já viram no mundo, disparada. A relação dele com a vizinhança, com as estradas, os acessos, a passagem que ele permitia dentro do edifício, porque ele integrava, porque não era um teatro só, eram 3 teatros em um lugar só. Era uma sala muito grande, e um teatro grande e um teatro menor. E eles resolveram aqui, ou seja, tem uma hora dessa que você fala assim, gente, é difícil. Aprenda com isso, eu tenho cuidado de não aprender com aquele negócio, porque, gente, ó, é como o TRT de Goiânia. TRT de Goiânia também. Não, é porcilâmico, ele não era nem porcilâmico. Você acabou de trabalhar com o Misério, recém-formado, fizeram um projeto de implantação da página do lugar, batia. Na minha opinião, discutível. A implantação, a praça que eles criam muito mais uma praça do que edifício, o programa dentro. Vai ter que aproveitar um prédio existente. Maravilhoso. Sabe? Então, quando você olha aqui, é ótimo. Você não ganhou nada. Coisas fundamentais que você ajudar. Pronto, beleza? Mais alguma coisa? Já.
puseram aquele puxadinho, mas aquilo aí, esse prédio e aquele, um é réplica do outro, é projeto do Lelé. Eu acho que o original é aquele, era pré-fabricado. Parece que o outro já não é tão foi feito depois, mudaram o sistema construtivo. Mas o projeto do Lelé ali, da Faculdade de Engenharia, ele é interessante, porque ele tem as vigas protendidas na cobertura e o mezanino é atirantado nas vigas da cobertura. Então é interessante, a teoria ali, repetir o plano para cá. Então tem esse quadrilátero aqui, depois foi feita a casa do professor, esses terrenos, a casa do professor é da Associação dos Docentes, da UNB, que não pertence ao UNB, na verdade, é uma entidade à parte. Então esse terreno aí é uma concessão de uso, todas essas outras entidades começam daqui, a Associação de Ex-Alunos e Aposentados, também é um outro projeto, são concessões de uso esses aqui, os outros são da UNB mesmo. Então tem regras e tal. Então tem esse quadrilátero aqui, eu até sugeri, mas assim, eu quero que algum dia eu tiver a oportunidade, eu quero sugerir mais, porque tem um auditório, um estacionamento em frente aos dois andares lá, que é muito grande, e fica quase sempre vazio. Esse aqui também fica bem vazio. Eu acho que isso aqui tem uma vocação muito maior de ser uma praça do que ser um estacionamento. Se isso aqui fosse uma praça comunitária da UNB, com um centro de visitantes, eu até já orientou um trabalho de formação aqui nesse terreno, há um tempo atrás, que era isso. Era uma praça que quando chegava ali na parte mais baixa do terreno, você tinha os acessos, e ali dentro era um centro de visitantes para a UNB, para a pessoa chegar e se informar, entendeu? Era isso. Então eu acho que isso aqui deveria ser uma coisa, poderia ser no futuro, mas assim, podia até um pouco de estacionamento, alguma coisinha, mas eu acho exagerado. Então, tá. Então isso aqui foi de 1999, antes de 2000, é que teve a ideia de fazer essa casa, a Associação dos Docentes, que é a casa do professor, que ganhou esse nome, fantasia aí depois, né? Aí teve um concurso interno lá na FAO e tal, escolheram meu projeto, que não era exatamente isso, mas ele tinha uma parte reta na frente como essa, e atrás ele tinha um grande leque, porque o programa tinha um auditório, só que um auditório de 200 metros quadrados, que dava umas 140 pessoas, tirando palco, circulação e tal, essa coisa toda, dava 140 pessoas, isso naquela época. Era um leque, fazia um anfiteatro, o terreno vai subindo, fazia um anfiteatro aí dentro, é assim, redondo. Então tinha um auditório, que era uma fatia maior, tinha um restaurante, que era outra fatia menor, aí depois tinha uma copiadora com outro negócio, e no final tinha uma partezinha de funcionários, vestiáriozinho, tal, um descanso de funcionários, de limpeza, essa coisa toda. Então era isso o projeto. A gente chegou a desenvolver esse projeto. Eu não gostei muito do desenvolvimento porque mudou de diretoria, porque essas coisas são assim, muda de diretoria a cada 2 anos. Então a cada 2 anos entra um grupo e cada grupo tem uma coisa diferente, né? Então você já está com um projeto, entra o outro grupo que entrou. Ah não, esse anfiteatro tem que ser fechado, porque esse anfiteatro eu que inventei, porque tinha um programa das coisas que tinha que ter, eu que fiz tudo daquela forma, para criar um anfiteatro, uma arquibancada e tal, sabe? E era aberto. Não, porque tem que ser coberto, quem tem experiência do anfiteatro lá de baixo, quando quer fazer a assembleia, a gente tem que alugar todo, porque faz calor, aquela coisa toda. Eu acabei tendo que cobrir aqui. Nessa época a gente montou uma equipezinha para desenvolver isso no Ceplança. Mas a gente teve que cobrir e tal, e uma coisa ali, com telhado e tal, o bico desse negócio ia acabar sendo visível ali da L3, eu não estava satisfeito com aquilo, mas já estava pronto para o executivo. Só que também não teve dinheiro para fazer, porque geralmente é assim, as associações não têm ainda o dinheiro, faz um projeto maior do que pode, bom, mas ele podia ser feito por etapas. Aí tinha essa frente, mas como tinha o tal do leque, ele tinha um ângulo no final, assim, para receber o leque, sabe? Passou uma diretoria, 2 anos, entrou uma outra e tal, um dia eu falei, gente, mas será que não tem um jeito de fazer só a frente desse prédio? Que é, na verdade, ali em cima é o escritório da Adum. A Adum funcionava nas salinhas ali, naqueles multiuso ali, sabe, emprestado. Então, o escritório da Adum era em cima, tem uma sala de reuniões aqui do outro lado. Bom, mas aí, eu coloquei a ideia para essa nova diretoria. Será que a gente não faz só a primeira etapa, só a parte da frente, que é abrir a associação, que já resolve bastante,
A outra parte é uma parte mais cultural, que é, né? De auditório e tal. Aí eles falam, não, tudo bem, desde que traga o restaurante para essa primeira etapa. Porque a gente pode fazer um happy hour e tal, não sei o que acabou, não funcionou muito desse jeito. Ele estava arrendado o restaurante. Bom, eu achei, então tudo bem. Aí eu sentei e refiz esse desenho da frente. Tem uma salinha aqui embaixo, eu cresci mais uma, por minha conta. Ele já vai fazer só a frente, eu cresci mais uma sala. E trouxe o restaurante para cá e fiz esse prédio. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma coisa que se demorar aí 10 anos, não vai ficar aquela coisa que quem passa ficar achando que está faltando um pedaço. Vou fazer uma coisa que fique lá. Né? Aí eu fiz isso, eu mesmo desenhei, modelei, fiz uma questão eletrônica e tal, imprimi. Quando as pranchas, marquei uma reunião com o pessoal, nem era aqui, eu já era lá. Ah, não, tudo bem. Isso dá para fazer. Aí já foi feito o cálculo cultural, instalação, aquela coisa toda, fiz mais os detalhes. Eu lembro que desenhei isso na época. Eu lembro que isso aí, o desenho arquitetônico, eu fiz uma semana. Fiz desenho, tá? Primeiro modelei, quando eles aprovaram eu peguei e desenhei. Acabei de desenhar o suporte, tal. Depois fiz mais uma planchinha de detalhes, foi isso que foi feito. Uma coisinha original. Aí, pronto, foi feito isso era 99 esse negócio, mas esse projeto aí, essa obra é de 2003, 2004. Isso aconteceu já de 2003 para 2004, essa frente aí foi feita em 2004. Bom, mas aí a associação foi crescendo, a UNB foi crescendo, foi criando outros campos e tá. Aí aqueles 140 lugares naquele auditório inicial, ninguém queria mais. Aí chegaram a falar em 1000 lugares, quase o tamanho do Teatro Nacional, pensa bem. Aí cada diretoria que vinha, em uma discussão, cheguei a fazer um outro auditório menor, porque eu também não estava ainda achando que aquilo ia dar certo, porque aí eles já começaram, eu já estava para aposentar, e aí um diretor, não, porque depois a gente pega e faz mais um prédio ali do lado, a gente faz mais um negócio, e nossa, como é que isso aí? E ao mesmo tempo que a gente queria fazer maior. Aí foi trocando diretoria, foi aquela coisa toda, até que eu resolvi fazer do jeito que está lá. Porque a norma de concessão de uso, que a norma de concessão fala do potencial construtivo da área que ceder. Eu olhei a norma e vi que dava para fazer esse auditório com mais desenhos, um estarro, um lugar para fazer algum tipo de reunião, algum tipo de lançamento de livro e tal, e mais um outro ambiente. Isso era conectado ao foyer. Já chegava quase na área possível. Já tem ainda um resquíciozinho ali, sabe? Já pode ser feito alguma coisa. Fiz aquilo, aí eles falaram, não, então dá, porque você não quer chegar nesse site de 20 lugares, era 550, teve um pouquinho da problema de ar-condicionado, teve que pegar a última fileira lá em cima. Nossa, aí, pronto, fez isso aí, começaram a começaram a olhar. O executivo eu passei com outro escritório para dentro da mim, escritório eu estava fazendo minha tese, aí deixei para ele, que eu só orientava alguma coisa, foi feito. Aí pronto, daí para lá está fazendo a obra e, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que eu colocar antes, para lá, acho que não. Bom, aí foi feito projeto acústico, foi feito projeto paisagístico, está fechando aí agora, para harmonizar a coisa toda. Então a gente podia entrar ali naquele balcão, eu vou abrir as plantas para mostrar para vocês. Já entra por aqui, sai, ela não gosta, mas aqui é uma placa de concreto, aqui é uma outra placa de concreto. Tem uma rampinha aqui, ó, que você entra aqui, ó, que dá nesse corredor aqui, sabe? Mas acontece que os associados mais velhos, com bengala e tal, não sei o que, reclamam. Eles não querem dar a volta para entrar por lá. Querem entrar por aqui. Então a gente já teve, eu aproveitei uma rampinha ali, sabe?